Operação Casa de Jorge Amado. Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, então pobres são tratados? E não importa se olho que o mundo inteiro possa estar por um momento voltados para o lado onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lei. Boa noite, doutora Ariadna Carmo. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Tudo beleza. Que bom que eu consegui trazer você. Né? A galera vai chegar ainda, né? Acabou atrasando um pouco. Deve estar entrando. Também a gente atrasou um pouco, né? Essas tecnologias, eu não sou muito... não sei mexer muito bem nessas tecnologias avançadas. Eu tenho também, porque como passei agora para o Facebook, ainda estou meio confuso ainda. Se adaptando, né? Eu também tento me adaptar, tento olhar um pouquinho, mas não sou muito boa para essas tecnologias, não. E aí, me conte como é que tá você? Eu tô bem, graças a Deus, né? Aqui tentando não manter o meu equilíbrio psicológico, emocional nessa quarentena, que é um pouco difícil. Tentando manter, né, minha sanidade mental nessa quarentena que é mais complicada. Quem tá cumprindo realmente a quarentena, né, é mais complicado. Quem tá aí na rua subindo e descendo como se nada tivesse acontecido, não tá nesse estresse, né? Tão alto, mas a gente que tá cumprindo a quarentena mesmo, ficando todos os dias dentro de casa. Pode falar. Você viu que tá voltando, né? Porque liberou tudo. Isso, liberou. As pessoas não têm educação, né, para se manter na quarentena, porque liberou porque precisava do comércio, né? Precisava da economia se movimentar. E foi feito as aberturas, mas só que a sociedade brasileira não tem essa educação de cumprir regras, de seguir as regras que são ditas. Não tem essa sanidade, né? De estar cumprindo as regras, então, infelizmente, estão simplesmente andando, se movimentando, fazendo tudo como se nada tivesse acontecido, como se essa pandemia já tivesse passado, como se todo mundo estivesse vacinado, né? É muito complicado isso. Muito. Eu fico com pena das crianças, né? Não, e essa coisa das crianças foi agora, no Dia das Crianças, que foram todo mundo para a praia, para o parque, esse contato sem máscara que aumentou o número de crianças contaminadas. Por causa de uma data comemorativa, né? Trouxe algumas tragédias aí. Eu vejo um bocado de criança assim, sem máscara. Infelizmente, muitos pais irresponsáveis, né? E acaba que colocando as crianças em risco. Com certeza. Se coloca em risco e colocam as crianças também em risco, né? Infelizmente. Infelizmente, a falta de responsabilidade, né? De cuidado. E me diga uma coisa, como é que tá a área de advocacia? Tá meio complicado, né? A advocacia anda um pouco parada, porque o tribunal tá parado. As audiências ultimamente são online, né? E isso também causa um pouco de complicação, porque
as audiências online, você tem que ter um sistema de internet muito boa. Porque se você não tem esse sistema de internet bom, na hora da sua audiência, a internet cai, você perde a audiência e seu processo é julgado sem a sua defesa. Então, a gente está sofrendo com esses transtornos, né, da pandemia. E fora que o judiciário parece que está brigado com a advocacia, né? Está dando algumas sentenças aí meio absurdas em pró mais de empresa do que da própria parte da advocacia, do mais desfavorável, eles não estão tendo esse carinho, essa consideração, né? Então, a gente está passando por uma fase muito complicada. Hoje em dia a gente só tem audiência por dia, cada dia é uma turma na parte de recursal de juizado, cada dia uma determinada turma, então a quantidade de audiência diminuiu. Na Justiça do Trabalho está tendo audiência presencial, mas também não são todas audiências, são algumas audiências, né? Sentenças e julgamentos, poucos, e quando tem sentença, pelo menos as minhas, eu tive que recorrer de quase todas, né? Porque tinha muitos erros na sentença e eu tive que recorrer de algumas sentenças que causam certo transtorno na nossa vida, né? Com essa pandemia. Aí tá bem complicado o judiciário. E ainda a gente está correndo o risco de retornar tudo no próximo mês, no mês de novembro, né? Voltar presencial, só que eu não vejo o judiciário com estrutura adequada para voltar essas audiências presenciais, porque no judiciário em si são salas muito pequenas, essas salas pequenas onde naquele ambiente de audiência comporta várias pessoas, que são várias partes dentro dessas salas, e a gente sabe que a máscara não é 100% eficaz. Então, se naquela audiência entrar qualquer pessoa contaminada em uma sala pequena, que não tem janela, simplesmente a única coisa que nos possibilita é o ar-condicionado, sai todo mundo dali contaminado. Porque a gente tem medidas de prevenção que não são 100%, né? A máscara não é 100%, o álcool em gel não vai te dar essa 100% de imunidade e assim sucessivamente. Então, isso causa uma complicação, né? E deixa a gente meio desconfortável com esse retorno. Então, vamos iniciar. Vamos. Hoje, o nosso bate-papo é com a advogada Ariadna do Carmo, uma pessoa que eu já conheço há tempo, uma pessoa muito dedicada, principalmente, aos direitos humanos, está fazendo parte da comissão, dos direitos humanos da OAB, e vamos falar de um assunto muito delicado, um assunto que, infelizmente, quanto mais se discute, mais parece que se não tem fim, enfurece, né? Tanto que volta mais agressivo, né? E a gente tem tido, infelizmente, muitas notícias desagradáveis. Para começar, fala o que é para a gente o racismo institucional. Boa noite para todos e para todas, né? Meu nome é Ariadna do Carmo, sou advogada. Hoje eu atuo na área trabalhista e na área de família, né? Sou conselheira do Conselho Constitutivo da Jovem Advocacia da OAB Bahia, conselheira da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia também, né? E quando a gente vem com uma temática tão constantemente abordada e que é uma temática que parece que não tem fim, a gente luta pela igualdade, mas cada dia que passa parece que a gente se afasta mais dessa igualdade, né? E falar de racismo institucional é falar do racismo que acontece no meio das instituições, das organizações, tanto pública como privada, né? A gente quando uma instituição não consegue oferecer aos seus servidores, né, aos seus clientes, aos seus funcionários, um sistema igualitário a uma população ou a um indivíduo, um sistema igualitário por causa da sua cor, da sua raça,
da sua etnia, da sua crença religiosa, principalmente quando é crença de matriz africana, né, e da sua cultura. Então, a gente fala de racismo institucional quando a gente simplesmente pega nesse ponto de instituições não oferecer um sistema igualitário para todas e todos que ali habitam, que ali estão solicitando aquele serviço, né? Hoje em dia, os órgãos públicos, né, que tanto os órgãos públicos como os órgãos privados, ele não consegue, como é que eu posso, ele não consegue dar um tratamento igualitário, e sim um tratamento diferenciado para determinadas pessoas por causa de sua cor, né? Ou, como eu falei anteriormente, sua crença religiosa, de sua etnia. E a gente percebe bastante isso, muito bem isso, quando a gente vê as abordagens policiais. Nas abordagens policiais, o policial ele não trata de maneira igualitária o negro e o branco, né? O branco, né? Ele trata de uma certa forma com mais a educação. O negro ele já trata de uma forma mais agressiva. E hoje isso nas instituições públicas, né? Principalmente com relação à polícia, a gente vê mais gritante essa diferenciação. Quando os policiais eles chegam na favela, né? Porque a maioria da população da favela são negros, ele chega de uma maneira. Quando ele chega no bairro de classe média a alta, ele chega de outra maneira. Na favela, ele mete o pé na porta, né, do cidadão e adentra a sua residência. No bairro de classe média a alto, ele simplesmente chega, ele bate, né? Ele não adentra a residência, porque tem que ter um mandado, é lei, para você adentrar a residência de uma determinada pessoa, você tem que ter um mandado judicial, ele não adentra, só adentra quando se tem um mandado, e ele faz a abordagem de uma maneira mais humana, enquanto a abordagem que é feita ao negro, ao favelado, é de uma maneira mais desumana. Então, a gente fala de racismo institucional quando a gente pega as instituições. Ela pode ser tanto uma instituição pública como privada, você vê o tratamento diferenciado por causa da cor daquela pessoa. A gente também pode falar de racismo institucional quando a gente vai também para os hospitais, para a educação. Sempre que a gente pega algo mais amplo, né, que sai do racismo individual e abranja uma coletividade, a gente fala do racismo institucional. Eu peguei alguns dados aqui, né, para estar falando hoje nessa live em relação ao racismo institucional, para a gente estar identificando como isso acontece no nosso dia a dia, né? E esses dados, eu começo com os dados do sistema prisional, né? E no sistema prisional, hoje, é identificado que a grande maioria dos presos que estão lá no sistema prisional, e dos presos, sendo que esses presos, a grande maioria ainda não foram sentenciados, então a gente não pode chamar eles de criminoso ou de réu, que a grande maioria não foi sentenciado, estão lá por alguma medida, que essa medida já ultrapassou o seu tempo e eles ainda continuam lá, né? Ou por prisão preventiva, ou por outro tipo de prisão que já cumpriu a etapa, né, o prazo, e eles ainda continuam lá presos, porque o sistema prisional é um dos sistemas mais desiguais, né, que a gente tem aqui no Brasil. E segundo esses dados, né, que eu pesquisei, né, pelo Sistema Integrado de Informação Penitenciária, o IFOPEN, jovens representam 54,8% da população carcerária brasileira. Em relação aos dados sobre a cor e raça, verifica-se que, em todo o período analisado de 2005 a 2012, existiram mais presos negros no Brasil do que brancos. E em números absurdos, de 2005, havia 92.052 negros presos e 62.000
de brancos, ou seja, considerando-se parcela da população carcerária a qual havia informações sobre disponível, 58,4% era negros. Já em 2012, né, o 2.902 negros presos e 175 mil brancos, ou seja, 60,8% da população prisionária carcerária hoje, que se encontra nos presídios, são negros, né? E a outra porcentagem é da população carcerária branca. Então, você vê a discrepância entre a quantidade de negros e de jovens negros presos e a quantidade de pessoas brancas presas. Então, aí é que a gente vê onde é que está o racismo institucional, porque o Estado, ele simplesmente, ele não busca verificar por que esse número tão crescente de pessoas negras dentro do presídio. Eles não buscam políticas públicas para tentar amenizar, ou então, não só amenizar, mas como tentar retirar essa quantidade de tantos negros presos. Será que só o negro que comete crime? Só o negro que é o criminoso, que é a pessoa mal? Né? Então, essa verificação não é feita. E fora que, nesse sistema injusto prisional, há também as prisões injustas, as prisões que não têm sentenças, as prisões em que as pessoas não foram condenadas, e assim sucessivamente. Então, não há essa triagem, não há essa verificação. E o que acontece é o quê? É o número de negros só aumentando a cada ano que passa, né? Eu também entrei no sistema carcerário, né? E eu peguei também alguns dados que entre os presos, né? Hoje, né? Esses dados foram de 2014, 61,7% são presos, né? E são pretos, e 53% são da população branca, segundo os dados do Sistema Carcerário Nacional. E esses dados são de 2014. Aí você vê de 2012 para 2014 o aumento, né? Era 60 em 2012, em 2014 já passou para 61%. Então, só vem aumentando. Aí, no sistema prisionário, aí saindo do sistema carcerário prisional, indo para o sistema de saúde, para a gente também identificar no sistema de saúde, a quantidade de pessoas que sofrem no sistema de saúde por causa da sua cor, da sua cultura, da sua etnia, né? Hoje, mulheres, e seguindo alguns dados também da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, mulheres pretas, esses dados, né, foram relatos, e devido a uma pesquisa de uma pesquisadora, né, a Maria Carmo Leal. Ela é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Ela que veio com esses dados para constatar o racismo institucional na área da saúde. Ela colocou assim, segundo alguns relatos que ela teve lá dentro, quando fez a pesquisa, mulheres pretas têm quadris mais largos e por isso são parideiras por excelência. Negras são fortes e mais resistentes à dor. A percepção falsa como essas, sem base científica, foram ouvidas em salas de maternidades brasileiras e chamaram a atenção da pesquisadora. Ela foi fazer uma pesquisa em algumas maternidades e foi comprovada que a violência obstétrica, na maioria das maternidades, é gritante, e nas maternidades públicas, devido à quantidade de negras se encontrarem naquelas maternidades. Aí ela colocou aqui, né, que ela decidiu pesquisar, e esse senso comum resulta em um pior atendimento às mulheres negras, como Michele, durante que ela fez uma pesquisa de campo, né,
e encontrou uma pessoa, que foi com essa pessoa que ela começou a pesquisa de campo. E essa Michelle, durante a gestação e o parto, né, que foi feito em 2017, essa pesquisadora constatou que o número de mulheres que recebem anestesia em seus partos são o mínimo possível, de mulheres negras. É o mínimo possível. Eles fazem de tudo para que mulheres negras não recebam anestesia, porque dizem que essas mulheres têm os quadris largos, que essas mulheres são mulheres que podem aguentar a dor, que mulheres negras conseguem aguentar a dor. E fruto dessa análise, né, ela colocou aqui, em prontuários médicos, foi feita a pesquisa com 23.894 mulheres, coletada entre 2011 e 2012. Aí, um dos artigos dela foi assim, a cor da dor, né? E ela fala sobre o pré-natal, os partos, né? E essa análise e esses exames que foram feitos nessas mulheres. Mulheres negras, quando ela engravida, elas têm menos atendimento ao pré-natal. São as que menos têm consultas de pré-natais, são essas mulheres negras. Aí, nesse grupo, né, ela colocou 10,7% das mulheres pretas não foram aplicadas anestesia local para a realização do procedimento, enquanto no grupo das mulheres brancas, a taxa de não recebimento de anestesia foi de 8%. Então, a quantidade de mulheres negras que recebem anestesia quando vai ter o seu filho de mulheres pretas é 10,7%, de mulheres brancas é 8%. Então, mulheres negras têm a tendência a não receber anestesia. E tem vários relatos dela, né, dessa pesquisadora da Fiocruz, que ela informa que tem relatos que tem mulheres que chegam a falar que não é para gritar, porque quando elas gritam, os médicos não atendem, deixa elas lá sentindo dor até a criança nascer. Então, aí você vê o racismo institucional. Então, aqueles médicos, eles não atendem, eles não aplicam anestesia porque são mulheres pretas. Então, quando ele volta para as mulheres brancas, eles fazem de tudo para elas não sentirem dor, para elas ter o filho dela na maior calma e tranquilidade possível, sendo que com as mulheres brancas isso não é feito. Aí a gente tem o racismo institucional na área de saúde. Também temos o racismo institucional quando a gente vai na área da educação, né? Na área da educacional, porque hoje em dia a porcentagem de professores negros hoje chega a 2%, a porcentagem de professores negros em universidades. Você, Márcio, como meu colega, sabe muito bem disso. A gente teve a formação em uma universidade e você via que a gente não tinha professores negros dando aula, que era o mínimo do mínimo do mínimo possível. Eu, na minha trajetória, se eu tive de 5 anos de graduação, se eu tive 3 professores negros, foi muito. Então, foram esses 3 professores que me marcaram, porque eu só tive eles. Então, o ingresso na universidade de pessoas negras para lecionar é muito pequeno. E tanto esse ingresso, como também o ingresso de estudantes negros dentro da universidade, também é muito mínimo, mesmo com as cotas, que tem tanta gente aí criticando, falando que a cota é trazer mais racismo, mais preconceito, mais discriminação. Mas só que essas pessoas, elas não pesquisam para saber qual o número de gente entrou após as cotas, qual o número de pessoas pretas entraram após as cotas. Elas não fazem essas pesquisas, elas simplesmente criticam o sistema, diz que as cotas causam mais discriminação, mais racismo, só que não. As cotas, eles tentam igualitar os brancos dos negros, fazer uma igualdade na educação entre as duas tonalidades, as duas etnias, né? Entre brancos e negros. E as pessoas criticam as cotas, dizendo, não, vai causar mais discriminação, mais racismo. Mas não.
apesar das cotas, a quantidade de negros hoje continua ainda baixa, porque muitos sofrem dentro da universidade. Que além do sofrimento de você adentrar uma universidade, você sofre lá dentro. Porque quando você chega dentro da universidade, você vê que você não encontra as pessoas da mesma tonalidade de cor da sua pele, já causa uma exclusão. Além disso, quando você também entra na universidade e você não vê representantes, professores negros, já causa outro tipo de exclusão. Então, você tem a exclusão por você não ter colegas negros, você tem a exclusão por você não ter professores negros, e fora que você tem que ser melhor do que eles para você se impor, porque se você não for melhor do que eles, você é excluído daquele sistema. Então, por esse todo sofrimento, que há também um número gritante de desistência de negros dentro da universidade. Então, esse sistema educacional, né, a gente vê o racismo institucional dentro da própria universidade, entendeu? Eu sofri racismo institucional, sei que você também, Márcio, sofreu racismo institucional, porque a gente sempre tinha que ser o melhor, apesar de passar por diversas dificuldades naquele sistema, a gente sempre tinha que se destacar. E agora que a gente está aqui do lado de fora, a gente continua com a mesma resistência, tendo que se destacar, porque nada melhorou, mesmo a gente com nível superior, né, que causa certo desconforto em determinados grupos, quando vê uma advogada preta, quando vê um médico preto. É tanto que há uma coisa que sempre sai na mídia, nos jornais, nas revistas, que é algo que eu não concordo, é quando um filho de um empregado doméstico, de um gari, de um filho uma pessoa que mora na favela, passa em uma universidade na área de medicina, na área de direito, vira destaque, né, nas mídias sociais. Sendo que aquilo não era para ser destaque, era para ser vergonhoso, porque mostra que somos um país totalmente preconceituoso e racista, porque a gente não consegue manter uma quantidade de pessoas passando em determinados cursos e adentrando a uma universidade, a concluir um nível superior. Alguns meses atrás saiu a reportagem de um homem idoso negro que morava de um interior, que pedalava não sei quantos quilômetros para fazer, para ter suas aulas na universidade, se formou como bacharel em direito, e aquilo ficou estampado nas mídias sociais, na televisão, como superação, tudo isso. Só que isso não é superação, é vergonha, gente. É vergonha. E a gente tem um sistema que a gente não consegue manter nossos jovens, nossos idosos, quem quer que seja, dentro de uma instituição acadêmica, só por causa de sua cor. A gente tem essa discriminação, esse racismo dentro da própria instituição. Né? Você quer falar algo, Márcia? Não, é isso, você está abordando muito bem, pontos interessantes, chamam muito a atenção, e o que você falou, parece que é um prêmio, né? Ter um negro, né? ter alguém, né, da favela concluindo um nível superior, adentrando uma faculdade, né? E como você falou, deveria ter comportar como uma vergonha, até porque tem pessoas que dizem assim, é mimimi, né? Tem esse bordão, que infelizmente, né? Mas assim, aí quando se fala, mas no outro dia em uma conversa, diziam assim, claro, tem mais negros dentro dos presídios, porque o país é o maior número de negros fora da África. Aí pronto, beleza. E por que não temos nos empregos, nos cargos, né, de cargos chefia, elevados, nos cargos executivos, o maior número de negros? Porque são poucos, entendeu? Porque dentro porque das não universidades aceita, são não é poucos. porque são poucos.
Não é porque são poucos, não é porque o negro não é qualificado, é porque eles não aceitam. A seleção que é feita nessas empresas, quando você chega lá, você já é eliminado pela sua cor. Então, eles não precisam dizer que essa seleção é só para brancos. Ele já elimina você na chegada, na entrevista. Então, não é necessário você estampar seleção só para brancos. Não, eles não fazem isso. Eles simplesmente te eliminam na própria entrevista. Quando você chega, ele vê sua tonalidade de pele. Hoje, a gente não tem negros nos cargos de chefia. Em várias instituições, em várias organizações, não temos negros. O número de negros em cargos de chefia é o mínimo do mínimo possível, entendeu? Saiu uma polêmica recentemente sobre a Magazine Luiza, porque ela fez trainee para negros e entraram com ação. A Defensoria Pública da União entrou com ação contra a Magazine Luiza, dizendo que a Magazine Luiza estava fazendo um racismo reverso. Não existe racismo reverso. Porque o branco não sofreu o tudo que os negros sofreram. O branco não foi escravizado, não foi exterminado. Ninguém disse que tinha Ninguém chegou para os brancos e disse que o negro era superior a eles. Isso não foram impostos aos brancos. Os brancos não sofreram nada. E por que a Magazine Luiza? Depois eu fui assistir uma entrevista dela e ela simplesmente falou que ela queria reparar o erro que foi cometido há muitos anos atrás. Ela queria só isso, uma reparação. E por isso, e porque também ela não tinha negros nos cargos de chefia, porque trainee é um passo para um cargo de chefia. E ela não tinha negros. Aí ela também colocou que há uns meses atrás, se eu não me engano, as lojas americanas, se eu não me engano, foi as lojas americanas, que agora fugiu da minha mente, fez uma seleção para estagiários negros e ninguém questionou. Ninguém foi até o Ministério ou a Defensoria Pública para entrar com ação contra as lojas americanas. Por que não foram? Porque era estagiário, não era cargo de chefia. E contra a Magazine Luiza foram porque era cargo de chefia. A gente não encontra negros nos cargos de chefia. A gente não se identifica. Você vê que de 2 anos ou foi 3 anos para cá que a gente está conseguindo ver o negro na televisão em horário nobre, principalmente no Jornal Nacional. Então, há anos atrás a gente não via, a gente não se identificava, a gente não conseguia nos enxergar na televisão. Então a gente se via como incapaz, porque a gente não conseguia se enxergar nos cargos de chefia, na televisão, na mídia, nas redes sociais. A gente só era visto nas redes sociais, nas páginas policiais. Então, só encontrava o negro em páginas policiais. Em jornais sensacionalistas, você tinha lá a cara do negro estampado. Então, por isso que causa toda a polêmica, todo o alvoroço em relação à Magazine Luiza, foi por causa simplesmente disso, que ia colocar um negro no cargo de chefia. E a nossa sociedade racista e preconceituosa que nega o racismo, porque a nossa sociedade até hoje nega o racismo, sendo que o racismo está aí estampado e eles vivem negando esse racismo. Entrou com um processo contra a Magazine Luiza. Hoje, né, falando um pouco da minha instituição de classe, que é a OAB, hoje na OAB, a OAB tem 88 anos. A OAB em 88 anos, a Ordem dos Advogados, porque antes ele era Instituto da Advocacia Brasileira. Quando o fundador do Instituto da Advocacia Brasileira foi um advogado negro, que ele foi o fundador e o presidente. Só teve ele. Aí, depois que mudou para a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, depois da mudança, nunca teve um presidente negro. Nunca teve. Se você entrar no site da OAB e olha a presidência, o diretor, o secretário-geral, o secretário adjunto, o tesoureiro, você só vai ver pessoas brancas. Só pessoas brancas, você não vê negro, você não se enxerga. Isso aí não é um racismo institucional, é um racismo institucional. No mês passado teve uma live falando sobre paridade,
Eu entrei na live e não falei sobre paridade, eu falei sobre não paridade entre mulheres, mas sim paridade entre raça, entre cor, entre etnia, entendeu? Tava lá todo mundo falando sobre paridade de mulheres e não colocou o ponto principal, que foi falar sobre a raça. Eu questionei, passei a live toda questionando. E a paridade de mulheres? Ninguém me respondeu. E a paridade de negros dentro da OAB? Em cargos de diretoria, em cargos no executivo? Não tive resposta. Ninguém me respondeu quando eu fui questionar isso. Eu e uma outra colega, a gente constantemente na live toda questionando. Cadê? Por que não fala de paridade na cor, na raça? Não se fala. Porque a gente ainda continua sendo os excluídos. Você pode ter um nível superior, né? Você pode ter uma elevação de classe, mas você vai continuar sendo excluído por causa de sua cor. Se eu entrar hoje em uma loja de grife no shopping querendo comprar aquela roupa, é certo que vai ter um segurança me seguindo, pensando que eu vou roubar ou furtar alguma coisa lá dentro. Entendeu? Porque não adianta eu ter estudado, eu ter feito uma graduação, né, uma pós-graduação. Porque a minha cor chega primeiro do que meu grau de instrução. Infelizmente, e assim, parece que vem a cada vez mais crescendo, né? O número de denúncias, o número de reportagens sobre o preconceito racial tem crescido muito, 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 né? O Virgílio fala que já foi muito pior, sim, mas já foi muito pior, né? Inclusive, né? Questão até de diferenças religiosas que os negros ainda sofreu muito mais antes, né? De ser até impedidos de manifestar sua religião, né? Mas assim, você falou do ponto, né? A identificação dos problemas tal. Mas como combater isso? De que forma combater esse racismo dentro dessas instituições? Com políticas públicas. Eu não gosto de falar desse termo cota, mas é o único recurso que a gente tem. É pressionar, é ter cota mesmo. Porque a gente tem que começar com as cotas para depois a gente buscar paridade. Porque hoje em dia, o que é que acontece? Você não vê o negro nessas instituições. Você não vê o negro. Você não vê o negro em cargo de chefia. Chegue lá, procure saber quem é o presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Entendeu? E assim sucessivamente. Você não vê negro nos cargos de chefia, nos cargos executivos. Você não vê. Não é porque não é qualificado. É porque sua cor chega primeiro antes da sua qualificação. Então, eles não dão oportunidade ao negro a estar ali naquele local. Então, o sistema hoje tem que implementar as cotas para isso, cotas para aquilo, cotas, como teve agora cotas para concurso público, para adentrar negros. Porque senão não vai adentrar. Entendeu? Então, simplesmente a gente tem que começar por aí. Porque o meu desejo é a paridade, não é nem a cota, é a paridade. Eu quero paridade, eu não quero nem cota. Entendeu? Porque cota você coloca uma porcentagem, né? De 20%, 30% daquela instituição tem que ter negros. E paridade não, o mesmo número de brancos e de negros. Entendeu? Então, quando você começar a falar em paridade, de ter a mesma quantidade, você consegue diminuir o racismo. Porque o racismo está enraizado. A gente tem que desenraizar esse racismo de dentro do ser humano, das pessoas. Porque somos iguais, não somos nem pior nem melhor do que ninguém. Mas a gente continua sofrendo com isso. Sofrendo todos os dias com esse racismo. Eu vou te contar um caso pessoal meu. Eu chego praticamente nas audiências hoje, mas não porque a gente está na pandemia e o Tribunal de Justiça, né, o Tribunal da Justiça do Trabalho, está suspenso. Retornou, mas ainda não está 100%. Eu chegava nas audiências, eu representava uma determinada empresa, né, que não chega o caso aqui falar.
representava essa determinada empresa como advogada dessa empresa. Eu não era preposta, eu era advogada. Só quem fazia as audiências dessa empresa na Justiça do Trabalho era eu. Chegava lá, me sentava, esperava começar a audiência. Aí começavam as qualificações e o escrivão, e isso não aconteceu em uma única vara, foram em várias varas. Sempre quando chegava para mim, perguntava preposta. Preposta é quem representa a empresa, para algumas pessoas que não sabem, é aquele servidor, funcionário da empresa. Aí ele sempre chegava para mim, né, e falava preposta. Eu dizia, não, sou advogada da empresa. Aí vinha com aquele constrangimento, desculpe, doutora. Porque eles não conseguiam me enxergar como advogada, eles me enxergavam como parte, como servidora, mas não como advogada. E para muitos que não sabem, na Justiça do Trabalho, cada pessoa tem um local para se sentar, né? Já é destinado, o local do advogado é em um determinado, o local da parte é outro, e assim sucessivamente. Já tem os lugares já marcados para cada um sentar. Eu sempre me sentei no lugar da advogada representando aquela empresa. E os escrivãos não me viam como advogada. Era constantemente, entre uma audiência e a outra, eu não vou dizer que em todas, mas na grande maioria das audiências, entre uma audiência e a outra, procurava saber se era preposta. Entendeu? Como também nas varas de família, como eu atuo, procurava saber se eu era parte. Então, para você ver, eles não conseguem enxergar um negro em um cargo de poder, um negro em um cargo que tem a nível superior, eles não conseguem. A visão racista não consegue enxergar isso aí. Então, por isso que eu falo de paridade, por isso que eu falo de políticas públicas, por isso que eu falo que a gente tem que iniciar com as cotas. Entendeu? A gente tem que obrigar, porque se a gente não fizer isso, nunca vai ter, sempre vai ter essa desigualdade. Sempre vai ter o racismo institucional, o racismo estrutural, essa discriminação, preconceito, entendeu? E não só isso, que tudo isso é levado, né? Porque se a gente for ao pé da letra da lei, racismo é uma determinada coisa e injúria racial é outra. A gente não consegue qualificar o racismo. Tudo é levado para injúria racial, né? Porque o racismo é você privar aquela pessoa de adentrar a determinados locais por causa de sua cor, né? Sua cor, sua religião, você priva aquelas pessoas de adentrar determinados locais, você comete um crime para uma coletividade. O racismo é mais amplo, é quando você ofende uma coletividade por causa do tom e da cor de pele dela. Já a injúria racial é xingamento, entendeu? É você xingar, é você dizer você é macaco, você é negro, você é feio, que não sei o quê. Isso já é injúria. Você consegue mais qualificar a injúria racial do que o racismo. Então, tudo é qualificado, só que o racismo, ele não tem fiança. O racismo, ele não prescreve. Já a injúria tem fiança, já a injúria prescreve. Então, é muito mais difícil você ter um sistema que não funciona. Agora, se você não acha que precisa mais de um diálogo mais maduro, mais amplo, principalmente dentro das comunidades, sobre o problema do racismo ainda hoje, né, inclusive levar isso para as escolas, principalmente escolas públicas. Olha, eu não acho que precisa, eu não acho que precisa de... conclua. Porque assim, o que eu vejo muito também muitos professores, principalmente de história, quando é ligado a partidos, leva as informações que às vezes não são características do racismo, né, mas levam tudo como se tudo fosse proveniente do racismo, entendeu? Então, assim, não precisa, pelo menos o que eu identifico, de um diálogo mais maduro, sabe, levar a identificação de tudo isso de uma forma sem partidarismo, por exemplo, entendeu? Olha, Márcio, eu vim de uma época, né? Não sei como é que tá atualmente, eu não sou tão velha, mas eu já passei por essa fase, né? E eu vim de uma época em que
a gente não discutia política dentro das salas de aula. Então, falar que hoje tem alguns professores que discutem política, eu acho assim que soa meio estranho falar sobre isso, entendeu? Quando se tem aula, ainda tem isso. Quando se tem aula, porque na grande maioria das vezes, os professores chegam em sala de aula e não conseguem dar aula por causa do ambiente, por causa da estrutura, de várias coisas que atrapalham o prosseguimento da aula. Fora a greve de professores, porque professores não são bem pagos no nosso país. É uma profissão que deveria ser muito bem paga e no nosso país não é. E fora várias outras coisas, evasão escolar e assim sucessivamente. Então, acho que essa discussão, não sei se cabe ainda dentro das escolas. Eu acho que, de início, o que tem que ser feito? Qualificar as escolas. Como é que... Aí você vai perguntar, qualificar como, Ariadna? A qualificação que eu falo das escolas é o pagamento melhor de professores, é ter mais quantidade de aulas dentro das universidades, dentro das escolas e assim sucessivamente. Aí, se você quiser bater no tema política, coloque uma aula sobre uma matéria sobre política. Não para falar de uma política de um determinado partido, mas política de todos os partidos, entendeu? Coloque mais religião dentro das escolas. Hoje em dia tem uma lei para que os estudos sobre a África, né, seja colocado dentro das escolas, seja colocado como matéria. Mas algum tempo atrás não tinha, essa lei é recente, essa lei foi implantada com o presidente Luiz Inácio, para ter aulas sobre a África, não só sobre a África, como sobre a cultura afro-brasileira, que não antigamente a gente não ouvia falar sobre a cultura afro-brasileira. Então, quando você não ouve falar sobre determinados assuntos, você vai ser aquela pessoa alienada, entendeu? Hoje em dia, dentro das salas de aula, a gente não consegue debater determinados assuntos. De informação. Não consegue debater determinados assuntos, como na minha época, não só o professor instigava, como também a gente debatia. A gente fazia debate sobre o que estava acontecendo. Entendeu? E por que também a gente fazia isso? Porque todo mundo queria prestar uma universidade e as discussões em prol das matérias da universidade, né, que sempre havia um questionamento, é sobre a atualidade, o que estava acontecendo. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia você escolhe a matéria que você quer estudar. Isso não existe. Se você é para o lado de humanas, você só vai escolher a matéria de humanas. Se você é para o lado de exatas, você só vai escolher a matéria de exatas. Na minha concepção, a gente tem que aprender um pouco de tudo para a gente saber o que a gente quer. Se você não aprende, você nunca vai saber o que você quer. Hoje você pode gostar de humanas, mas amanhã depois você vai querer exatas e seu sistema educacional está todo prejudicado porque você escolheu as matérias e hoje você só escolheu. Naquela época você só escolheu ter humanas. Então, você ter quantidade de matérias amplas nunca prejudicou o aluno. Entendeu? Nunca houve esse prejuízo ao aluno. Você tem uma quantidade extensa de matérias. Na escola que eu estudava, falava sobre religião, falava sobre política, falava sobre tudo. Sobre química, história, atualidade, sobre tudo. E não era escola particular, não, era escola pública. Era uma escola pública. Eu sou gerada no seio da escola pública. Entendeu? Minha educação foi toda em escola pública. Minha educação saiu da escola pública para universidade privada quando eu entrei na graduação. Mas a minha formação é toda de escola pública. E dos meus colegas que hoje eu tenho contato, todos foram de escola pública. Hoje cada um tem uma formação de nível superior. Um é administrador, outro é professor, outro é enfermeiro e assim sucessivamente. Tudo de nível superior, fisioterapeuta. Então, a minha geração, quando veio todo mundo com a formação, porque a gente tinha diversas matérias, a gente dava inglês, dava francês dentro da sala de aula. Isso nunca prejudicou.
Então, quando você fala, a gente tem que levar esse assunto para a sala de aula, não está sendo levado outros assuntos para a sala de aula. A gente tem que começar da base, a gente tem que falar um pouco sobre tudo, entendeu? Para a gente ter a formação de seres humanos melhores, entendeu? E isso não acontece, por que isso não acontece? Porque hoje em dia, quando você dá educação, quando você dá instrução, quando você dá cultura a uma sociedade, você vê uma sociedade pensante. Você tendo uma sociedade pensante, você dá poder a ela na hora do voto. Então, na hora do voto, aqueles péssimos políticos corruptos não vai ser eleito. Então, é melhor você deixar uma sociedade burra e ignorante, sem ter o discernimento de fazer suas escolhas, né? Do que você dar o poder, que é o poder da educação. Entendeu? É a educação que tira o pobre daquele ambiente que ele está, aquele ambiente de tráfico, aquele ambiente de agressões, você tira ele daquele ambiente. Quando você dá educação a ele, porque ele vai sair do ensino médio, vai fazer uma graduação, nessa graduação ele vai formar, ele vai conseguir um emprego melhor, aí ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, entendeu? E assim só elevando o nível e as condições econômicas dele. Ele vai ser um ser pensante, na hora da votação ele não vai escolher aquele, porque ele vai ser uma pessoa que ele vai sentar, ele vai pesquisar, ele vai assistir as mídias sociais, e ele não vai ser aquela pessoa que vai chegar nas eleições, pegar o papel do chão e votar. Pegar o primeiro número que ele vê na frente e votar. Entendeu? Com aquele mesmo sistema de 1900 e antigamente, que ele rouba, mas faz. Então, você ainda tira... ainda tem isso. Ainda tem isso. Entendeu? Ele rouba, mas faz. E aí? Aí você dá poder a essa sociedade, a essa população, que vai tirar aqueles brancos do poder. Os brancos corruptos, aquela hegemonia de homens brancos do poder. É, verdade. Aqui tem uma mensagem do Virgílio Figueiredo, é um cara que dá muito apoio, né, às minhas lives. Já foi meu convidado aqui, um grande músico. Ele fala o seguinte: hoje a carga do preconceito ganha mais força ainda por causa do abismo na diferença social. O preto se torna mais negativado pelo nível econômico e pelo nível social que se encaixa. Eu concordo, infelizmente. Né, o que você falou no início, na questão da ação, principalmente a ação policial. A gente tem esse problema muito grave. Por quê? Final de semana agora, uma amiga minha, né, ela entrou em contato, né, para dizer que ela sofreu um problema. Ela pegou um mototáxi, esse mototáxi com ela foi abordado, né, por policial, já daquela forma que a gente sabe, agressiva, dentro da comunidade, preta, ele não sei, mas ela é preta, né? E os policiais dizendo barbaridades, inclusive acreditando que ela fosse alguma coisa dele, né? Esposa, namorada, noiva e tal. E mandou ela calar a boca, né? Porque que essas mulheres falam demais e ela não falava nada, né? E cala sua boca, assim, de uma forma tão agressiva que ela se sentiu tão constrangida que ela perguntou, olha, foi a melhor coisa que você fez. Infelizmente, o sistema está tão bruto, a gente está e assim, tá um sistema tão estranho que a gente não que a melhor coisa no momento é ficar calado. Até porque mesmo. Se você dizer alguma coisa, você vai ter um problema muito maior. Né? Mas é aí que está o foco do problema. Você está entendendo? É aí que está o foco do problema. Porque hoje você encontra o racismo institucional, é nessas abordagens. Você começa a reconhecer o racismo institucional. As instituições tratam diferentes por causa da tonalidade de pele. Então, para a grande maioria, não vou generalizar, colocar todo mundo no mesmo barco, né? Mas a grande maioria dos policiais, preto é bandido. E são pessoas que são pobres, muitos são pretos.
Mas se você for para... Que se incorpora, não sei o que é que acontece com essas Mas eu vou pessoas. te dizer uma coisa que você vai refletir um pouco. Se você for para a história, eu gosto muito de história, né? Que a história, ela traz um pouco do nosso presente. Sim. Se você for para a história, qual era a figura do Capitão do Mato? É a figura dos policiais hoje. O Capitão do... A gente só mudou a época. Exato. Só mudamos a época, porque o Capitão do Mato, da época da escravidão, é o policial de hoje. Que eram servidores dos brancos, né, que tinham que barbarizar, né, os escravos, entendeu? É uma reflexão que os próprios policiais estão dentro, não conseguem entender isso, não conseguem entender que estão sendo manobras de uma raiz do preconceito racial e acabam simplesmente agredindo. Como você falou, né? No outro dia também teve uma pessoa que teve sua casa invadida, né, dentro do interior. Quando a pessoa chegou do trabalho, que viu tudo bagunçado, foi até corajosa, pegou a carteira, saiu dizendo que ia denunciar. Aí os policiais foram atrás, conversaram com ele, pediram desculpa. Claro, ele por até tentar, por temer, né, uma retaliação. Retaliação, isso. Aí o que foi que ele fez? Tudo bem, dessa vez passa, tá? Mas é horrível, porque eu cheguei do trabalho cansado e vocês reviraram minha casa, entendeu? Sem nenhuma ordem judicial, entendeu? Então, infelizmente, dizem assim, ó, os bons policiais, também assim, não é que quer dizer aqui generalizar, né? A gente não vai generalizar. Exatamente. Existem muitos Dizer que policiais todo bons mundo não. profissionais. Com certeza. E isso acontece em todas as áreas. Exatamente. Da mesma forma que existe onde há ser humano, péssimo servidor, isso. Da mesma forma que existe péssimo servidor, péssimo advogado, péssimo médico, também existem os bons. A gente não vai generalizar. Mas o que é que acontece? O que passa todos os dias na mídia são os péssimos, não são os bons. O que a gente vê, o que está constante no nosso dia a dia, são os péssimos policiais, não são os bons. Entendeu? As abordagens que chegam até nós são sempre o dos péssimos policiais, não os bons. É a mesma coisa quando eu falo em relação o racismo institucional na área da saúde. Os médicos que chegaram a partir de uma pesquisadora que fez em mais de não sei quantas mil mulheres, né? A entrevista com a pesquisa de campo, os médicos que chegaram até elas foram os péssimos, que discriminaram elas por causa da cor. Entendeu? Os bons não chegaram. Assim mesmo como em qualquer área. A gente não vai generalizar. Mas, como eu sempre falo, a base de tudo está na educação. A base de tudo está na educação. Você tratando a educação, você tratando o ensino básico, você consegue ter bons seres humanos. Você consegue mudar essa realidade, principalmente do preto. Você consegue mudar a realidade do preto. Quando você trata a ferida está na educação. Entendeu? Hoje em dia a gente tem um número gritante de evasão escolar. Nessa pandemia, a evasão escolar aumentou drasticamente. Mas se tivesse a evasão e as pessoas continuassem em casa estudando, seria um ponto positivo, só que não estão. Estão vivendo do ócio. Mais um preconceito. Claro que as escolas privadas deram jeito, estão todos estudando, né? Online, mas estão. Né? E as escolas públicas não conseguiram se adequar. Não conseguiram. Agora eu acredito na mudança. Sabe como? Eu creio na mudança, eu não acredito, eu creio. A partir do momento que a gente começar a atacar os políticos, saber voltar, isso. Compreender a política. É só a gente atacar a base. A gente atacando a base, a gente consegue mudanças. Esse ato que eu fiz, né? Esse ato que eu fiz na live que teve da OAB, que eu simplesmente questionei a paridade de pretos na diretoria executiva, é um sistema que eu estou atacando.
para a busca da mudança, para ter a mudança. Então, Incomodar. nós temos que nos posicionar, nós pretos, temos que ali marcar território, estarmos presentes e fazer a cobrança. É os ataques, não ataques agressivos, entendeu? Não estou querendo falar em agressividade, é os ataques pedindo mudança, pedindo a paridade, pedindo a cota. A gente quer que mude o sistema, a gente não quer continuar nesse sistema preconceituoso, porque o racismo mata, o preconceito mata, entendeu? Pedir Então a gente também. não quer estar nessa posição. Eu não queria estar nessa posição. Eu não queria estar com essa fala, entendeu? Mas eu sou obrigada, porque o sistema me colocou nesse local. Todos os dias eu boto o pé fora da minha residência, eu sofro racismo, porque minha cor chega primeiro, entendeu? Minha cor chega primeiro, antes de qualquer coisa chega a minha cor. Eu posso estar toda arrumada dos pés à cabeça, chega a minha cor. Antes de decretar a quarentena, se eu não me engano, foi no finalzinho do ano passado, antes do recesso do judiciário, das festas comemorativas. Eu estava conversando com um colega, esperando a audiência, conversando com um colega. Ele tem um porte pequeno, médio, de médio para pequeno, é o porte dele. Ele não é uma pessoa forte, ele é uma pessoa magra, né? E ele estava me contando, ele é Rastafari, e ele chegou para mim contar que estava de terno e gravata no shopping, foi comprar uma determinada coisa no shopping, saiu da audiência, passou no shopping. E aí, além de terno e gravata, ele estava com a pasta dele. Aí ele chegou para mim, até deu risada. Poderia até ter me confundido como um pastor, porque eu estava de pasta na mão. Mas vieram me confundir com um segurança. Uma mulher branca vieram me perguntar onde era o banheiro. Se eu era segurança naquele ambiente. Aí ele estava até falando, Ariadna, nem porte físico para ser segurança eu tenho. Mas é porque a cor dele chega primeiro. Eles não querem saber se ele tem porte físico ou não, se ele está com a maleta ou não, entendeu? Mas como ele é negro, rasta, ele é segurança, entendeu? Ele não é. E o que ele não é. Sim, sim. Pode completar. Entendeu? Ele não é o advogado, ele não é o pastor. Ele é o segurança. Então é essa visão. Aí depois querem chegar para mim e dizer: é mimimi, não tem racismo no Brasil. Como? Não tem racismo, você branco não enxerga o racismo, porque você está no seu local de fala de branco. Eu, no meu local de fala de pessoa preta, de mulher preta, eu sofro racismo todos os dias. Então é o local que você se coloca. Qual é o seu local de fala? Onde é que você está? É nisso aí que vai te definir se você vê o racismo ou não, se você vê o preconceito ou não. E você tocou num assunto que também, assim, o cabelo às vezes chega primeiro, quando é principalmente pardo, né? O meu caso, né? Eu não posso me considerar preto, ainda que eu me considere preto, mas quando eu vou lá me inscrever em qualquer coisa, eu tenho que colocar pardo, porque essa cor, infelizmente, ainda existe. Mas, assim, eu trabalhava em uma agência bancária, né, dentro de um shopping aqui, e era brincadeira não. Quase todas as vezes que eu saía, que eu não saía, eu deixava o paletó lá, né, porque cara, o frio é bem menor. Quase todas as vezes que eu saía para almoçar fora, ou então para poder dar um passeio no shopping, eu era abordado, alguém me perguntando onde era tal loja, onde ficava tal piso. Entendeu? Eu, às vezes, até dizia, porque eu sabia, né? Que acaba trabalhando em shopping, você conhece tudo. Mas muitas pessoas me veem como segurança. Não é dizer que segurança é uma profissão, toda profissão, desde que não seja é, também. Isso, a gente não está questionando em relação à profissão, que todos os profissionais são dignos da sua profissão. Exatamente. A Um gente não está catador de lata, desde quando ele desqualificando. cata com. Exato. Não, a gente não está desqualificando nenhum tipo de Mas, profissão. A gente está exatamente. colocando aqui a visão que o branco visão, tem, porque o branco só enxerga o negro nos cargos
como é que eu posso colocar? Nos cargos inferiores. Entendeu? Nos cargos, não sei nem se não é nem se essa colocação não é nem tão boa, mas é a única palavra que eu consegui encontrar. É nos subempregos, ficou melhor. Nos subempregos, entendeu? Eles não conseguem enxergar o negro em cargos de liderança, em cargos na área executiva, eles não conseguem, mas sim nos subempregos. Que a gente fala de subemprego, não desmerecendo a profissão, mas foram essas profissões que muito tempo o negro só conseguia se encaixar. Devido ao período da escravidão, da lei áurea, né, que a gente não pode considerar como uma lei áurea, né? Da lei áurea, o período da escravidão, a liberdade dos negros, os negros só conseguiam, né, esses cargos. E temos basicamente 130 anos de abolição da escravatura. Fomos o último país a abolir escravaturas. 130 anos, se você for calcular, basicamente, de acordo com a faixa etária do brasileiro, né, a faixa etária de mortalidade do brasileiro, são 2 gerações, é algo tão recente. E mesmo assim, esses 130 anos não serviu de evolução na nossa sociedade. A gente está eliminando esse preconceito, esse racismo. Não conseguimos eliminar ainda hoje. Hoje é gritante o número de gente que sofre preconceito, que sofre racismo. O ano passado, no ano retrasado, não me recordo bem, uma advogada negra, por questionar uma juíza, foi arrastada pelo chão como se fosse um bicho, executando sua profissão em uma audiência, só porque ela questionou o posicionamento de uma juíza. A juíza simplesmente informou que ela estava desacatando ela, chamou policiais e aqueles policiais algemaram e arrastaram essa advogada como se bandido fosse. Sendo que a algema, no Código Penal, em último caso, é utilizado. Até se a pessoa cometeu algum tipo de delito, algum tipo de crime, só é utilizado a algema no caso de resistência, e é o último caso, é a última medida que é utilizada. Só que o que eu vejo é que hoje a gente tem leis, que essas leis só é cumprida quando é para favorecer uma determinada classe. Quando é para favorecer outra classe, essa lei não é cumprida. Então, aí você vê a discrepância do nosso sistema. E isso causa revolta. Porque assim como aquela advogada foi arrastada, poderia ter sido eu sendo arrastada por policiais, por não concordar ou discordar com algum posicionamento de algum juiz branco ou juíza branca, elitista. Então, são essas coisas que a gente tem que rever quando a gente fala que não existe racismo. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer hoje é sim dizer que existe racismo. A partir do reconhecimento que a gente tem do racismo, é que a gente também vai combater esse racismo. É que a gente vai lutar pela eliminação desse preconceito. Mas primeiro a gente tem que reconhecer que existe. Com certeza. E assim, a gente está num assunto que é uma prévia do que provavelmente vai ocorrer em novembro, né? Por causa da consciência negra. Né? Como é que essa consciência negra pode ser discutida fora do 20 de novembro? Porque assim, há muita ênfase neste período, mas parece, como assim, muitas outras comemorações, mas depois parece que a coisa fica, e aí só recebe as informações dos problemas. Mas essas discussões que não fiquem só no novembro, debates, né? Esses entendeu? Debates. Siga como é que... Eu não sei se você observou que esse ano a gente teve uma discussão muito forte em relação a isso, em relação aos outros anos. E a gente só teve essa discussão porque tivemos a morte do americano, né? Pelos policiais. Dois americanos negros foram mortos pelos policiais. Né? Aí tivemos essa grande discussão aqui no Brasil, sendo que isso essas mortes também
veio à tona, né? E veio também em uma época que houve também mortes em uma favela por policiais de jovens negros dentro de sua residência, recebeu uma bala perdida, que eu não digo que é perdida, que é achada, que também, e de um garoto negro que a empregada doméstica levou para o seu trabalho e a patroa, né, não teve paciência de ficar 2 minutos com essa criança, enquanto a sua empregada doméstica ia levar o seu cachorro para fazer xixi. Então, essas discussões veio à tona por causa desses casos polêmicos. Aí a gente começou a falar novamente sobre racismo, sobre preconceito, sobre discriminação racial, sobre o racismo estrutural, sobre o racismo institucional, né? Houve essa discussão nesse período, basicamente por causa desses fatos que aconteceram. Então, hoje, geralmente, a gente nem, pelo que eu estou vendo, não há nem mais essas discussões. Há simples, algumas palestras, alguma conscientização em relação ao racismo, sempre quando chega perto do mês de novembro. Aí depois, no resto do ano, aí fica, é mimimi, é mimimi. Eu nunca sofri racismo, é mimimi. Aí eu tenho amigos, gente, você quer uma coisa que me fere? Me fere quando eu escuto essa palavra, é quando eu escuto alguém dizer, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros ou pretos, a depender da classificação que queira enquadrar. Isso me fere drasticamente. Você nem imagina. Eu já tive discussões com colegas por escutar essa palavra. De falar, eu não sou racista porque eu tenho amigos pretos. Eu tenho amigos negros. Só porque tem Gente, amigos, senão... se eu me dirigir a qualquer pessoa, a qualquer amigo meu, eu falo que eu tenho amigos, independente do tom de pele dele. Se eu tiver amigos gays, eu não vou falar, eu não sou homofóbico porque eu tenho amigos gays. Eu não quero saber da orientação ou da opção. Hoje em dia se fala mais orientação sexual dele. Eu quero saber da pessoa que ele é. Não da tonalidade de pele que ele tem. Ou da orientação sexual que ele tem. Entendeu? Eu quero saber da pessoa. Ele é uma boa pessoa? É uma pessoa maravilhosa? Me trata super bem? É um ótimo amigo? É isso que eu quero saber. Isso causa essa ferida em mim, mas quando você também vai para os homossexuais, o LGBTQI+, né? Causa uma ferida neles também. Quando você pega e encontra uma pessoa que fala, eu não sou homofóbico porque eu tenho uma amiga lésbica, um amigo homossexual. Só nessas falas, você está sendo preconceituoso. A fala já causa o preconceito. Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto em só discutir, em só palestrar. No dia que acontece um determinado fato que causa comoção nacional, ou no dia que tem uma determinada data, né, para falar sobre aquilo. A gente tem que falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre preconceito, todos os dias. Essa fala, essa conversa que a gente está tendo, tem que ser sempre. A gente só combate o preconceito quando a gente está ali discutindo todos os dias, desenraizando algumas mentalidades de uma população, de um indivíduo, de uma sociedade. Você tem que desenraizar esse preconceito de dentro deles. Então, é dessa forma que você vai combater o racismo, o preconceito. É políticas públicas que você vai combater o racismo e o preconceito. É você atacar a base, é que você vai combater. É você se tornar presente naqueles locais em que as pessoas não te querem. Entendeu? Você vai combater, se fazer presente. É discutir, é questionar. Entendeu? Agora mesmo nessa época de eleição, que a gente vai ver muitos comícios, showmícios, né? Mesmo com a pandemia, vai ter, que a gente está vendo aí esses comícios,
é questionar para aquele político que vem pedir seu voto, né? Quais são os seus ideais na política? Quais são os seus projetos na política? Qual é o projeto que você tem para implementar? Não é dizer, eu vou defender a causa dos negros, eu vou defender a causa dos LGBTQI+, eu vou defender a causa dos animais. Não é isso. Eu tenho escutado muito isso. Eu tenho escutado muito isso. Defender a causa. Defender a causa não é implementar projetos. Eu quero projetos em relação a isso. Eu quero mudanças. Eu não quero só defesa da causa. Defesa da causa, você vai sentar ali, todo mês você receber seu dinheirinho ali no seu banquinho, entendeu? E não fazer nada. É quando surgir um tema, eu defendo a causa. Defender a causa? Eu quero saber dos seus projetos. Quais são os seus projetos? Hoje em dia, o eleitorado, ele está votando em quem dá mais. Quem dá mais? Quem vai dar a cesta básica? Eu vou votar nele porque ele me deu a cesta básica. Mas só que essa cesta básica vai te prejudicar por 4 anos. Você está disposto a sofrer todas as consequências de uma cesta básica que você recebeu? Porque essa cesta básica, você vai escolher aquele político que você vai votar, que amanhã, quando passar as eleições, ele vai se sentar ali naquela cadeira, todo mês ele vai receber milhões, e você vai ficar sem saneamento básico, você vai ficar sem iluminação pública, porque a iluminação está hoje por causa das eleições. O que está tendo hoje? Qual é a campanha de hoje da grande maioria dos políticos? Asfalto, iluminação pública, cesta básica. Eles estão atacando a necessidade da população. Aí a população vai, esse político está fazendo alguma coisa. Eu vou votar nele porque ele está fazendo algo. Ele botou asfalto aqui na minha rua. Aí o asfalto, começou a temporada do inverno, de chuvas, o asfalto se desfaz, que parece asfalto de cuspe, entendeu? Aí começa a abrir vários buracos, a iluminação é um poste aceso e vários sem acender. Segurança piorou. Não tem ronda policial nos bairros, não tem mais nada. Você só tem a proteção de Deus. A saúde, melhor ainda. Você chega sentindo uma dor, chega lá nas UPAs que foram feitas, não sei quantas UPAs. O que adianta fazer as UPAs se você faz as UPAs e você não coloca profissionais dentro das UPAs? Só está o prédio, a estrutura. Mas a mão de obra humana, cadê? Não sei quantas escolas, cadê os professores dentro das escolas? O ano passado foi desativadas várias escolas. Aqui no bairro que eu moro, no bairro da Liberdade, umas 3 ou 4 escolas que eu tive conhecimento foram desativadas. E escolas grandes, que agregavam não sei quantos números de alunos. Esses alunos foram para as escolas distantes das suas residências, que seus pais não têm condições de manter, porque tem o transporte. E esses alunos qual vai ser o destino? Evadindo dessas escolas. Então, essas são as consequências do voto errado, da gente não votar com consciência. Não a consequência de 1 dia, 2 dias, são de 4 anos. Serão essas consequências. 4 anos você privado de um monte de coisa. Você chega na UPA, você tem um atendimento, vai precisar de uma regulação para ser transferida. É capaz da pessoa morrer e não conseguir a transferência pela regulação. Então, é focar nisso aí. Não, mas é muito complicado e assim a gente não consegue avançar. Parece que quando começa a avançar, parece uma coisa que puxa, né? Volta. Retroage, né? Entendeu? E assim, eu acredito mais que a falta de leitura, porque assim, você até falou em algum momento aqui sobre a questão da falta de leitura. Isso faz com que as redes sociais, principalmente, fiquem com uma quantidade imensa de reprodutores de links, né? Links que passam por lerem só a manchete e não adentrarem para ler o conteúdo todo, né? Acessarem para ler o conteúdo todo,
e pessoas estão com muitas discussões vazias, discussões que é por algum ouvir, entendeu? E quando se vai se basear em conversas, né, de grupos, principalmente, não conseguem. Então, você acha que um dos problemas também é essa falta de leitura que tem feito com que as coisas não consigam se encaixar para que esse problema racial diminua? Eu não digo muito a falta de leitura, entendeu? Porque a gente hoje está com esses jovens, né? Vamos enquadrar um pouco esses jovens assim meio alienados com esse boom da internet, esse boom da tecnologia, devido ao quê? Devido a gente ter um sistema de educação falho. Eu sempre bato no sistema de educação. Temos um sistema de educação falho, entendeu? Hoje em dia o jovem tem acesso a vários conteúdos muito rápido, mas não conteúdo de qualidade. Então, quando você tem bons conteúdos de qualidade, aí seu nível cultural eleva. Quanto mais você pesquisa, mais você vai querer estudar e assim sucessivamente, a partir do momento que você tenha esse acesso. Só que hoje é um acesso muito rápido, a todo momento tem informações, você não consegue administrar a quantidade de informações que você recebe. Então, além desse acesso muito rápido, você nem sempre tem qualidade nas informações que você recebe. Você recebe informações de tudo que é canto. É uma explosão de informação. Tome, bum, 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 bum. Mas vai fazer uma triagem daquelas informações, quais vieram de qualidade para você. Quais são essas informações de conteúdo que vai contribuir com o seu crescimento. Entendeu? E isso a gente vai porque também a gente não, como eu já falei aqui antes, a gente não tem um nível educacional elevado. Não temos nível educacional elevado. Hoje em dia tem mais evasão escolar do que ingressão escolar, do que os alunos irem para a escola. Eles preferem estar fora da escola, nos grupinhos que ali de conversas bobas, entendeu? De conversas sem futuros, do que estar dentro da escola, aprendendo um pouco mais de cultura, um pouco educação escolar e várias vivências. Então, isso veio se perdendo com o passado dos tempos. Na minha época, né, eu ia para a biblioteca fazer pesquisa. Na minha época não se tinha computador, não se tinha esse nível de informação chegando a todo momento. Eu ia para a biblioteca. Se eu quisesse ter conhecimento do que estava acontecendo no mundo, eu tinha que parar de assistir minha novelinha infantil, minha novelinha adolescente, para ir assistir o jornal. E tinha essa cobrança também dos professores. Que, um exemplo, vai ter, vamos dizer, uma prova sobre atualidades. Então, eu tinha que saber sobre atualidades. Na minha época, dentro que eu lembro bem, dentro da escola que eu estudei, teve um determinado período que o Detran foi lá para ensinar educação de trânsito para gente. E eu tinha o quê? Meus 14, 15 anos por aí. O Detran adentrou a escola para ensinar educação de trânsito. O Exército adentrou a escola para ensinar, falar sobre doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis. E assim sucessivamente, você tinha tipo um nível escolar muito mais amplo do que o que você vê hoje. Hoje a gente tem uma evolução tecnológica, mas hoje também, se você for parar para analisar, é só aquelas aulas. Você não tem um diferencial, você não vê hoje o Exército adentrando as escolas para ensinar algo mais do que aquilo que ele vê sobre matemática, física, algo mais sobre isso. Além disso, entendeu? Além de matemática, física, português, você não vê o Detran adentrar as escolas, você não vê, vamos dizer assim, a parte da área de saúde, médicos, enfermeiros adentrar as escolas para dar uma palestrazinha de 5 minutos, 20 minutos sobre determinados assuntos. Você não vê profissionais adentrar as escolas, porque quando você vê os profissionais adentrando, você vai inspirar aquele jovem a também escolher aquela profissão. Porque tem muitos jovens aí perdidos sem saber o que é que vai fazer, qual a profissão que vai seguir.
Entendeu? Então, tem que atacar a base, e a base é a educação. Você conseguindo atacar a base, atacar a educação, a gente vai muito longe. Fazer escolas em períodos integrais, entendeu? Eu também sou fruto do Cefet, que hoje é o IFBA, né? Instituto. Hoje é o IFBA. Na minha época era o Cefet. Eu não sou tão antiga assim, viu? Porque eu só tô falando na minha época, daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu sou velha, sou idosa. Não, eu só tenho 30 anos. Não sou tão idosa assim. Mas é um período um pouco distante, né, para os jovens de hoje em dia. Então, eu sou fruto do IFBA. O IFBA era integral. Atualmente, eu acho que também continua sendo, né? Integral o dia todo. Poderíamos fazer escolas integrais. Um período da manhã só aula, outro período da tarde um curso técnico, alguma coisa de aprendizagem para esses jovens de hoje em dia. Porque os jovens saem do ócio das ruas, do que não presta nas ruas, para a educação, quando você faz um tipo de projeto desse, de educação integral, entendeu? Você transforma a nossa educação, a nossa base. Você vai fazer ser pensantes. Aí a gente não vai chegar em uma live e falar, porque o jovem precisa ler mais. Entendeu? Porque você atacando essa base, você dando atividades a esses jovens, né? Antes de eu ingressar no IFBA, minha mãe, ela ocupava todo o meu espaço de tempo, todo o meu período de tempo. Eu tinha aula pela manhã, que eu sempre estudei pela manhã, que a mentalidade de minha mãe que o jovem tinha que estudar pela manhã para ter disposição para continuar o dia, porque quando você estudava pela tarde, para não ser preguiçoso. Quando você estudava pela tarde, você ia acordar tarde e ia dormir tarde. Então você estudava pela manhã para ter disposição para o dia todo. Aí eu estudava pela manhã, pela tarde eu estava fazendo algum curso. E isso antes de eu entrar no IFBA, que era integral. Estava fazendo algum curso, fazendo alguma coisa. Eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar, que na minha época era jovem aprendiz. Eu passei por jovem aprendiz. Desde os meus 15 anos que eu trabalho. Eu não morri, porque diz que quem estuda demais, trabalha demais, morre. Eu não morri. Fica maluco, eu não sofri nem... Fica maluco, eu não sofri nenhuma dessas consequências. Entendeu? Então, eu tinha meu espaço de tempo todo ocupado. Quando eu fui para o Cefet, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava lá dentro do Cefet. Eu tinha uma ocupação lá dentro do Cefet, fora as outras atividades que a gente tinha lá dentro. Então, para você ver, o meu espaço de tempo era todo ocupado, então eu não tinha cabeça para viver do ócio, para pensar besteira, para pensar coisas como hoje você vê também muitos adolescentes cometendo suicídio. Porque não tem uma ocupação, passa por determinados dramas na vida, não tem a quem recorrer. A quem recorrer a um psicólogo, nada disso, aos seus familiares, em relação àqueles dramas. E quando você tem várias atividades, você faz novos amigos, e que esses amigos, às vezes, até te ajudam nesses dramas que você passa pela sua vida. Entendeu? Então, você vai ter uma formação de um jovem melhor. Então, hoje eu luto, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos, então hoje eu luto para que a realidade deles seja outra. Entendeu? Que o futuro deles seja outro. Que seja um futuro de qualidade. Eu tento passar um pouco de meu conhecimento para eles, para ele ter uma boa formação, para ser um jovem sem preconceitos em relação a tudo, um jovem de mente aberta, que aceite seu diferente. Entendeu? Aceite seu colega que é diferente, aceite ser diferente. Então, a minha luta hoje é por isso. Quando você acredita que, assim, em relação à situação do Brasil, né, toda essa reflexão, você acredita que vai haver uma melhora, que teremos uma sociedade mais equilibrada em termos de diversidade, por exemplo? Isso aí só cabe a nós. A melhora tem que vir de nós. A gente tem que melhorar para melhorar o país.
Se a gente não consegue enxergar nossos defeitos, nossos preconceitos, tentar trabalhar isso, a gente não vai conseguir melhorar o país. Então, temos que trabalhar, como eu falei anteriormente, temos que reconhecer primeiro que existe o racismo, que existe o preconceito, que existe a homofobia, e a partir desse conceito, né, da existência, né, disso, a gente consegue trabalhar o restante. Então, é o básico. Vamos trabalhar o básico. Existe racismo no Brasil? Existe. Existe o preconceito no Brasil? Existe. Trabalhando isso, a gente consegue a mudança. Agora, o trabalho primeiro tem que começar de nós. Começando o trabalho de nós, identificando os nossos preconceitos, a gente consegue trabalhar o externo. Então, para mim, essa é a base principal. Eu não posso dizer, eu acredito na mudança do Brasil, eu acredito na mudança disso, ou eu não acredito na mudança do Brasil, se eu não me trabalho. Se eu não estou lá resistindo todos os dias que eu escuto que eu sou preposta, que eu sou parte. Entendeu? Se eu não estou me reafirmando todos os dias. Então, esse é o principal. Ari, se eu pudesse, a conversa estenderia. E a gente abordou vários temas, era o único tema, Jesus. Muito gostoso, porque acaba um complementando o outro. Foi muito bom. E assim, espero que a gente em breve repita, porque é uma coisa que tem que ser discutida, não é só a época de novembro, nem véspera de mês de novembro. E assim, continue firme, resistente, não desista nunca. Estamos juntos. Deus continue te abençoando a todos amém, que amém. estavam aqui. E a próxima semana, né, tem uma surpresa. Vai ser revelada aqui agora. A banda Furtacor não será só que eu tinha inicialmente, né, dito que seria Ademar, né, Furtacor, mas é a banda Furtacor estará conosco na próxima quarta-feira. Espero que vocês também assistam. Vai ser muita história sobre o nascimento da She Music, uma banda que marcou, né, e ainda marca com suas músicas. A Companhia Baiana de Patifaria está apresentando Siricutico, com a comédia do Balacobaco. É só comprar pelo Eu já assisti essa comédia presencial, viu? É muito vale a pena, boa. Né? Agora está vale digital. Todo sábado às 20 horas. Podem comprar. Inclusive, vocês podem comprar um ingresso para ir assistir a família toda. Olha que maravilha. Né? Para o teatro presencial. Ganha esse bônus, né? Ganha esse bônus, porque o presencial é um ingresso por pessoa. Viu? E é isso aí. Valeu. Eu que agradeço a todo mundo que assistiu. Entendeu? Foi um prazer muito grande estar aqui falando sobre essa temática, sobre tantos inconfortos, né? Que eu sinto, tantas visões que eu tenho de mudança, de trabalhos, né? Para tentar mudar um pouco, né? A visão de quem está do outro lado. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco sobre racismo institucional, né, que é uma área que eu venho nas minhas lutas cotidianamente, né? Desde que eu me entendo como gente, que eu venho com essa luta, né? Antigamente eu não sabia o que era o racismo, o que era o preconceito, porque eu não tinha um conhecimento, né? Eu sofria, mas não tinha um conhecimento, então eu não poderia identificar. Hoje, já que eu tenho esse conhecimento, eu consigo mais ter essa visão e identificar o racismo e o preconceito. Só tenho a agradecer a você, agradecer as pessoas que participaram, viu? E minha gratidão aqui. Muito bom mesmo. Fico muito feliz, né? Depois de ter insistido tanto trazer essa mulher para cá. Né? E é isso. Né? Estamos aqui abertos, você que precisar, tiver qualquer evento, Márcio, divulga lá
na live, eu divulgo. Aí está com um problema, né? Porque essa época de eleição, de campanha, tem muita gente fazendo live, né? E assim, eu tenho corrido com lives políticas, muitas pessoas voltadas para a política. Então, eu tenho sentido um impacto nisso, né? Mas, mas continuo trazendo Daqui a pouco pessoas, volta tudo. Fazendo o meu Daqui a pouco crivo volta tudo ao aqui, de normal, não se convidado. preocupe, É não. isso aí. Como aconteceu mais uma vez, né? E nesta noite tivemos uma riqueza de informação, né, com a advogada. E qualquer coisa, vocês podem procurar a Ariadna, que ela vai estar sempre à disposição. Acesse lá a rede social dela no Instagram. Isso, me siga lá no Instagram, Ariadna Carmo. Ariadna Doutora Ariadna Carmo. Carmo. Isso. Doutora, só Doutora que é Ariadna abreviado, hein? underline Carmo. Doutora, ponto, tem um ponto. Isso. Você vai... Viu? Mas é isso aí. Sabe que eu te amo, né? Muito obrigado mesmo. Obrigada Obrigado também, só tenho a agradecer. Tchau, tchau. Valeu, beijão.